Estamos no ar com o programa Desenvolver, na TV Nativos Canal 6, NET Claro, e nas plataformas de YouTube, Facebook e Instagram e no portal tvnativos.com.br. Nós falamos para Tramandaí, Imbé, Osório, Cidreira, Gramado, Canela, Zona Sul de Porto Alegre e Canoas. E neste primeiro programa Desenvolver da nossa TV Nativos, nós temos o prazer de ter conosco aqui o senhor Marcelo Calegaro, presidente da AICIT. Senhor Marcelo, muito bem-vindo ao nosso programa. E a gente começa pedindo que o senhor faça uma apresentação assim, do senhor, né, e da entidade. Pois não, é um prazer, Dejair, estar aqui no programa, né? E aqui na TV Nativos. O meu nome é Marcelo Luiz Mione Calegaro, sou presidente da AICIT desde 2018. A AICIT é a Associação das Imobiliárias e Corretores de Imóveis de Tramandaí e Imbé. É uma entidade que foi fundada em 1987, né? Está fazendo 35 anos. Representa, né, então, os corretores e as imobiliárias, né, de Tramandaí e de Imbé, né? Tem um histórico, né, de institucional, de batalha pelo corretor de imóveis, né? Tendo a nossa instituição maior, o Cresci RS, né? E o COFES, que é o Conselho Federal de Corretores, né, que é sediado em Brasília. Então sempre nos reportamos a eles. E apesar de ser uma associação independente, a gente tem, né, ligação estreita, né, com o Cresci e com o COFES, né, seguindo as orientações das nossas entidades maiores. Para o nosso telespectador, onde é a sede? A sede é na rua 12 de abril, 264, que é a única sede, aí, pelo menos que a gente tem conhecimento do Cresci, fora de Porto Alegre. E temos uma sala ali, a sala número 3, onde a AICIT tem, né, a sua sede. Tá, então quem tiver algum interesse nesta área, né, de imobiliária e corretores, se dirige a esse endereço. Isso. Vai ser recepcionado ali pela Thalita, ali, que é a secretária do Cresci, né? E ela vai fazer um encaminhamento para a gente. Perfeito. O senhor tem ideia de quantas imobiliárias estão associadas à AICIT e quantos corretores? Ou o número de associados no total? Assim, só para a gente ter uma ideia da grandiosidade. Na realidade, assim, o número de imobiliários ela cresce, né, exponencialmente. E às vezes a gente até não tem um controle disso, né? Principalmente depois da pandemia, né? Houve a gente se perdeu um pouco, né? Nessa questão, né, dos associados, porque na verdade o mercado ele se tornou também um mercado virtual. Muitos corretores de imóveis deixaram as pessoas jurídicas, né? E se tornaram autônomos. Então, trabalham em casa de forma virtual, né? Porque a pandemia, como em todo o mercado como um todo, né? Não digo imobiliário, né? Como o Brasil e o mundo, né? Houveram grandes transformações. Certo. E muitos imóveis foram fechados, né? Então, houve essa mudança, né? Que ainda a gente não tem uma dimensão total dela. Uhum. Mas a gente tem um número de corretores aí em Tramandaí e Imbé que ultrapassam o número de 500. Né? E as pessoas jurídicas, elas são entre 30 e 40, não são muitas as PJs, como a gente chama, né? São mais pessoas físicas. E existe uma diferenciação entre a PJ e a PF, né? Porque quem é pessoa jurídica pode utilizar o nome imobiliária. E quem trabalha como pessoa física, ele pode ter uma loja, mas tu não pode usar o nome de imobiliário. Sim, tem que tu pode usar imóveis, o prestador de serviço e tal, né? Não pode carregar esse nome de imobiliário ou de administrador, né? Certo.
dá para dizer que o setor é uma importante fatia na economia da região, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma importância significativa e talvez a maior até. Talvez a maior. Porque se nós formos incluir aí eu falo do mercado imobiliário como um todo, nós incluindo aí as construtoras, né, que geram empregos, né, a corretagem gera emprego, as imobiliárias, as administradoras geram emprego e geram esse faturamento econômico que é muito importante para as cidades litorâneas. Então, o corretor de imóvel, as imobiliárias que fazem a intermediação dos negócios, né, das pessoas que querem vir para cá, porque a gente tem e aí podemos entrar numa outra seara, que é essa movimentação urbana, né, que é de muito tempo já, de 20 anos pelo menos para cá, né, e que ainda se intensificou mais ainda durante a pandemia e pós-pandemia. Né? Nós vamos falar nisso um pouco mais adiante. Presidente Marcelo, eu vi que no dia 4 de julho, agora recente, houve um encontro no gabinete do prefeito Galto com lideranças da comunidade e a sociedade civil, enfim, todo mundo se reuniu lá para fazer algumas reivindicações ao executivo. Tá? Eu li no site da iCity dos pedidos e do que foi encaminhado para o executivo e em relação a melhorias para a cidade, para acolher o seu turista, né? O senhor já tem ideia, assim, neste um mês que já passou, de o que aconteceu daquilo que foi encaminhado, o que falta fazer? Como é que está esta situação após esta reunião forte que teve de representatividade lá com o prefeito? Na realidade, quando a gente assumiu lá em 2018, uma das nossas intenções era fazer a aglutinação das entidades, né? CDL, Agência de Desenvolvimento, sempre utilizando também os clubes de serviço, Rotary, Lions, Sesc, Senac, e a gente queria estabelecer também uma ponte, né, com a URGS, porque eu particularmente tive a oportunidade de participar do comitê fundador da URGS desde o início, né? E a gente imaginava que a URGS fosse um divisor de águas aqui para Tramandaí e para a região. Na verdade, isso ainda não aconteceu, né? Porque por uma série de razões. Mas a gente sempre procurou estar com a URGS, né, do nosso lado e servir de ponte também entre a URGS e o Executivo. Então a URGS estava presente conosco também nesse encontro. Na realidade, como a gente veio de uma pandemia, onde o contato presencial ele não foi possível muitas vezes, a gente fazia de uma forma, né, digamos assim, individual, né, cada entidade buscava tentar reivindicar junto à prefeitura uma melhoria no desenvolvimento da cidade. E como essas ações individuais, digamos assim, elas não estavam surtindo muito efeito, nós então nos organizamos para que fizéssemos esse encontro, onde o nosso prefeito Galto foi extremamente solícito, né? Se apresentou junto com vários secretários, né? O secretário de Obras, o Márcio Batata, o secretário de Segurança, Claudio Mir, né? O nosso vice-prefeito, Flávio Corso, que é da nossa categoria, que é corretor de imóveis, que é empresário do ramo imobiliário. Então, nesse encontro, nós fizemos algumas reivindicações com relação a essa questão do desenvolvimento da cidade, né? Iluminação pública, a questão essa tão combatida dos buracos na cidade, de um investimento maior em infraestrutura, né? A questão turística e uma preocupação especial com a ponte, né? Porque ali naquela ocasião, né, não é o caso de agora, que a gente tem maiores informações, nós não tínhamos
uma ideia muito clara com relação a essa questão da ponte, porque a ponte, ela sempre se tinha uma ideia de ela ser puxada pelo município de Imbé, né? Que na verdade iniciou o movimento no governo Pierre Emerim e tendo continuidade com o governo agora do prefeito Ike Vedovato. Então nós não tínhamos uma posição muito clara da prefeitura de Tramandaí, e aí naquele momento nós conseguimos ouvi-los, né, e externar a sua opinião com relação a essa questão da ponte binária. Sim. E eu vi o traçado, o primeiro ou o segundo traçado, este último que está aí na mídia, de que uma ponte vai sair lá pela beira-mar e a outra aqui pela antiga, a atual Garibaldi, né? Mais ou menos isso, ou um pouco depois. Eu não sei se houve já algumas audiências públicas, eu não sei se mudou essa proposta, né? E em se confirmando essa proposta de fazer uma das pontes lá pela beira-mar, o senhor não acha que isso possa prejudicar o ramo imobiliário, especialmente que tem imóveis de alto valor naquela região, porque transferiria boa parte do trânsito, né, da Paraguaçu para aquela área lá? Na verdade a ponte ela não é na beira-mar, né? Ela é, digamos assim, num ponto intermediário entre a beira-mar e a ponte atual, né? Mas pelo traçado que eu vi, é na beira-mar. Não é. Não é na beira-mar. Então estou enganado. Não é na beira-mar. Na verdade, assim, a gente... Mas é ali, nas adjacências. É perto, umas 2 ou 3 quadras da beira-mar de Tramandaí e um pouco mais distante da beira-mar de Imbé, né, da Barra. O que acontece? Nós tivemos 2 tentativas de audiência pública por parte do deputado estadual, que é do PT, eu não estou lembrado do nome dele. Então nós tivemos uma audiência pública frustrada na Câmara de Vereadores, onde houve um grande contingente de pessoas e a Câmara não comportou esse número. Então essa audiência ela foi transferida. E ela foi realizada, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, numa quarta-feira. No CTG. Isso, no CTG em Imbé, com um número bastante expressivo de pessoas. E nessa audiência pública, então, foram chamadas... não foram chamadas, curiosamente, não foram chamadas as nossas entidades locais, né? Foi chamado o Seclimar, representantes da URGS, um movimento do Sem Prédios, que a gente nem tinha conhecimento, a Associação do Urbaço Morto, né, e algumas outras entidades. O fato é que a gente já tinha informações que digamos assim, a audiência seria assim, um tanto tendenciosa, né, para o lado não da não realização da ponte, mas enfim, nós não tínhamos uma certeza absoluta com relação ao que iria ocorrer. E saímos, né? E aí eu digo a iCity e as entidades presentes, já citadas e algumas outras, saímos relativamente satisfeitos com relação à postura, até mesmo do Seclimar e da URGS, porque se tinha uma ideia que eles fossem contra, né, a ponte, porque tem toda essa discussão da questão dos botos, né, da questão ambiental e tal, que é uma preocupação geral, né? Então a postura dessas entidades, empresas, enfim, a faculdade, foi no sentido de nós não somos contra, nós queremos que tudo seja feito com laudos, né, de forma bem adequada e tal. Apenas esse movimento do Sem Prédios, que é um movimento, no nosso entender, totalmente sem nexo,
né? Porque a gente tem prédios na praia, né? Quer dizer, o que essas pessoas querem? Derrubar os prédios, né? Não querem mais a construção de prédios. Quer dizer, nós nem tínhamos conhecimento desse movimento, né? Então é um movimento. A gente aqui tem uma brincadeira aqui no Rio Grande do Sul da história da caranguejada, né? Quer dizer que essas pessoas não querem o crescimento, não querem o desenvolvimento. Vou me reportar aqui a questão da orla. Quantos anos nós ficamos debatendo a orla? Eu sou oriundo de Porto Alegre, né? Estou aqui já há mais de 35 anos. Desde que eu saí de Porto Alegre se discute a questão da orla. E hoje a orla é uma realidade. Quem é que hoje é contra a orla, né? Então, quer dizer, tem algumas pessoas que elas parecem que são destituídos, né? de uma inteligência mínima. Claro. Porque não é possível, né? Sim. A pessoa ser contra prédios. Quer dizer, a gente mesmo, a iCity, né? A gente é contra um crescimento desordenado, né? Da construção civil, né? Existe plano diretor, quer dizer, existe todo um regramento, né? Então, por exemplo, lá o Camboriú vai lá e aterra o mar. Aqui a gente tem problemas na beira-mar de Tramandaí, que na faixa ali da Avenida da Igreja, o Ministério Público entendeu que nós precisamos ter cômoros de areia. Quer dizer, Santa Catarina tudo pode e aqui não pode nada, né? Então, são assim, distorções que não dá para a gente entender. É bem complicado, então. E com relação a essas melhorias, já tem alguma coisa em andamento? Já tem? Olha, eu percebo assim, como transeunte, como veranista, até hoje de manhã eu estava comentando a ponte, por exemplo, Giuseppe Garibaldi, né? A ponte é ela está muito feia, né? E é só uma questão de olhar para aquela ponte e mandar pintar, né? Então, sim, são coisas que eu acho que não onera muito o orçamento da prefeitura, né? E é fácil de fazer, né? Por exemplo, tem um buraco na saída da ponte de quem vem de Imbé, que agora já está há mais de 30 dias aquele buraco. Eu estou cuidando, porque eu fico no Imbé e venho para cá. Aquele buraco está ali. Será que ninguém passou ali e viu aquele buraco para tapar aquele buraco? Entende? Eu acho que falta um pouco de atenção, assim, né? É verdade, tu tens razão. Por mais que exista a preocupação e a boa vontade, né? O prefeito está atento, ele até nos passou valores em termos de asfaltamento, né? Que é uma coisa exorbitante, né? O que o município precisa ter de dinheiro para asfaltar toda a cidade que tem problema de buraco, né? Mas essas pequenas coisas já amenizam a crítica maior, né? Que o veranista possa fazer, né? Na realidade, nós fizemos uma cobrança bastante grande com relação a essa questão dos buracos, com relação a essa questão da iluminação, e o secretário Márcio Batata nos disse que até o final de agosto, né, essa questão, por exemplo, da iluminação da ponte, porque, por exemplo, basta a gente cruzar pela ponte para verificar que, por exemplo, nós estamos em Tramandaí e vamos para Imbé, né? Tramandaí é escuro, né? A passagem é escura. Outra coisa e a gente passa para Imbé e está tudo iluminado, né? Os canteiros reformados e tal. Alguns secretários não gostam muito da comparação que se faz, mas é uma comparação que ela é visual, né? Então a gente... eu moro em Imbé, sem morar em Imbé, né? A minha empresa aqui em Tramandaí, a Imobiliária Calegaro, tem 30 anos já de existência, e eu passo cruzando a ponte todo tempo, né? Inclusive no verão, né? E eu não... E é muito difícil da gente passar pela ponte no sábado e no domingo, depois das 4 horas, né? Até umas 8 da noite, né? Então eu evito de vir de Imbé para Tramandaí. Então, tem coisas que são fáceis de serem feitas, né? Mesmo que tenha custo, né? A iluminação é um custo um pouco maior. Agora, tapar um buraco, tu está certo em fazer essa estação do asfalto. O asfalto está muito caro, né?
Então, mas há necessidade da prefeitura investir, há necessidade da prefeitura dar cobertura para quem mora, né, em qualquer lugar, em qualquer bairro, nos bairros afastados. Existe o compromisso da prefeitura eleitoral no sentido de dar cobertura para os bairros, né, coisa que não conseguiu fazer, né, na primeira legislatura. Mas também não pode deixar de ter essa visão da área central, que é digamos assim, o carro-chefe de Tramandaí, né, que é a necessidade de tapar buracos, enfim. Então... Eu acho que um olhar, né, o olho um pouco mais aberto, né, vai acabar percebendo e tomando algumas providências em relação a isso, né? Eu vou precisar interromper o nosso bate-papo para o intervalo e nós voltamos já em 1 minuto. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamar é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Desenvolver, conversando com o presidente da AICIT, senhor Marcelo Calegaro. A gente conversava no primeiro bloco e estávamos falando no finalzinho do primeiro bloco sobre as questões de manutenção e especialmente eu falava da ponte, né?
Ontem eu assisti um vídeo, senhor Marcelo, do secretário de Planejamento do município de Imbé, onde ele fala dos riscos que a ponte oferece à população que transita por ali, né, com o desgaste dos pilares, né? Ele chegou a colocar a mão por baixo de um pilar, tamanho o distanciamento da base e do pilar que já desgastado, né? Como é que o senhor vê essa questão da ponte? Essa ponte, ela é extremamente necessária, né? Mas precisa de uma boa reforma, não? Sim, exatamente. É por isso que nós precisamos também de uma ponte nova, porque, voltando à questão essa da audiência pública, onde a Associação do Braço Morto e essa Associação do Movimento Sem Prédios advoga que essa ponte precisa ser consertada e a outra não precisa existir, essas pessoas elas têm que entender que há uma necessidade dessa ponte nova, e essa ponte também já se discute há pelo menos 20 anos, e hoje nós temos uma verba para essa ponte ser concretizada. Eu não sei se totalmente, mas é uma verba significativa, né? Parece algo em torno de 40 milhões, se eu não estou enganado. E essa ponte ela é necessária exatamente para desafogar a ponte antiga e para que se possa fazer uma reforma mais significativa nessa ponte, porque nós temos... E não só remendos, exato, né? O DAER tem feito reformas paliativas. E essa ponte, ela na verdade, o ideal mesmo talvez fosse, né? Mas aí um engenheiro, os arquitetos, eles poderiam, eu fosse derrubado e construído uma nova, né? Mas nós estamos discutindo a existência de uma nova ponte. E o que me parece que as pessoas têm que entender, ou a gente que somos lideranças, né, de entidades e pessoas, né, que estão aqui querendo o desenvolvimento da cidade, né? E não que a gente permaneça no atraso, né? E que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento sustentável e que esse desenvolvimento ele possa ser o desenvolvimento coletivo, né? Se tem essa necessidade de avançar. Né? É importante debater, né? Mas a gente não pode se apegar a minúcias, né? E ter uma mentalidade atrasada como é essa que eu citei da questão da Orla do Guaíba, que houve um atraso de 20, 30 anos para a existência da Orla e hoje, olha o que nós temos. É um cartão postal de Porto Alegre. Cartão postal de Porto Alegre. Dá para ver só pela visitação. Exato. Qualquer pessoa, né, de qualquer cidade do interior tem à disposição, né, restaurantes, lancherias, né, pontos de encontro. Quadras de esporte. Quadras de esporte, quer dizer, é um local maravilhoso, né, que a gente também pode ter aqui, né? Mas aí não adianta a gente querer, digamos assim, pensar em algo parecido e nós termos essas mentalidades atrasadas, né? Que tem um raciocínio completamente estapafúrdio. Então, essa ponte nova, ela não vai o trânsito todo, né? Vai dividir? Vai dividir. Na verdade, ele nem vai dividir tanto, porque a gente vai continuar com um movimento grande, muito maior nessa ponte, porque, na verdade, vai ser uma opção, por exemplo, para os moradores de Imbé, né, da área central e ali dos bairros, ali, à beira-mar, mais distantes, e a turma que vai lá para Mariluz, né, para todas as praias, né, que tem os balneários do Imbé, é óbvio, por um raciocínio lógico, que eles vão utilizar no ir e vir essa ponte. Claro, daí no sábado e domingo, para passear, vão utilizar outra ponte até para conhecer e tal. Mas, na verdade, o fluxo maior ele vai permanecer ali. Então, claro que essa ponte binária ela vai
trazer uma transformação ali na área dos moradores, mas essa transformação ela também vai ser uma transformação gradual, né? Não é uma coisa assim que tu simplesmente vai mudar, como foi citado lá na audiência pública, porque os moradores... Olha, os moradores que estão ali estabelecidos, eles vão se adaptar a essas mudanças, né? E quem não se adaptar à mudança, ele vai vender o seu imóvel. É a mesma coisa que tu ter uma casa, né, numa avenida e vai ser construído um prédio do teu lado. Quer dizer, isso muda, né, muda a forma que tu está morando. Quer dizer, tu vai te incomodar com aquele prédio do lado e daqui a pouco tu não vai se adaptar, tu vai vender aquele imóvel, né? Então, é assim as mudanças da vida da gente, são assim as mudanças das cidades. Certo. Senhor Marcelo, vamos voltar para há pouco o senhor citou a questão da pandemia, né? Que o pessoal, os corretores se adaptaram a uma nova forma de trabalho, enfim. A pandemia aumentou a procura por imóveis aqui no litoral, tanto de aluguel quanto de venda, e o pós-pandemia. Eu fiquei muito tempo sem vir aqui. A última vez que eu tinha vindo foi em 2020 e eu percebo hoje que tem muito mais movimento do que em 2020, né? Hoje a zona central dificilmente tu consegue estacionar, né? Isso aqui, Tramandaí virou uma cidade muito grande, né? Houve essa transformação nessa questão pós-pandemia e durante a pandemia? Na verdade, da procura do pessoal? Na verdade, vou puxar um pouquinho ali para trás, né? Como eu já tinha feito referência antes, de uns 20 anos para cá, em razão da qualidade de vida, as pessoas começaram a migrar mais para o litoral. Eu não sei agora, porque a gente não tem... um dos grandes problemas que nós temos são dados estatísticos. Né? O litoral não tem muitos dados estatísticos. Mas o Estado tem esses dados estatísticos e, proporcionalmente, a região do litoral norte foi a que mais aumentou nos últimos 10, 20 anos. E o que aconteceu especificamente nessa questão envolvendo a pandemia? As pessoas tinham aqui a sua segunda moradia, né? Ou algumas já tinham a sua moradia principal aqui e tinham outra na sua cidade. Muita gente já estava por aqui e aí realmente houve uma migração muito grande, né? Em 2020, principalmente em 2020, que foi o grande boom da pandemia, foi quando a população realmente ficou apavorada com o que estava acontecendo. E aí o número de pessoas, a prefeitura aqui de Tramandaí, ela de uma forma, digamos assim, uma estatística interna ali com relação a até questão de venda, de IPTU, de utilização de luz, de água, enfim, entende de que houve um crescimento em torno de 40% populacional. Né? Significativo. Né? Só que, claro, esse crescimento, né, caros assinantes, foi um crescimento, digamos assim, diferente em razão da pandemia, porque as pessoas não podiam trabalhar e trabalhavam de forma virtual. Né? Muitos perderam o emprego e tal, mas todo mundo começou a trabalhar de uma forma virtual. Né? Essa foi a alternativa encontrada. Então, aí em 2021, esses 40%, por exemplo, já caíram. Né? Percentualmente, não saberia dizer para vocês. Mas o que acontece? Muitas das pessoas que acabaram vindo para cá ficaram. E muitas pessoas acabaram... Depois, mesmo agora, porque o pensamento das pessoas ele mudou, porque a pandemia tu não podia sair de casa, mas acontece que se tu, por exemplo, tu está numa praia, né? Ora,
qual é o problema de tu sair de casa E caminhar na beira do mar. na beira-mar É. e caminhar na beira da areia, né? Houve um certo impedimento porque, né, havia circulação de pessoas, mas tu não vai pegar Covid porque tu está andando a 100 metros de distância de alguém à beira-mar. Claro. Então, quer dizer... E muita gente buscou esse refúgio aqui, né? Exato. Eles buscaram a praia, buscaram zonas rurais, né? Queriam colocar o pé no chão, né? Por exemplo, até, né, nesses últimos veraneios, o que se mais locou para a temporada? Casa com piscina, né? Que as pessoas queriam pisar numa grama, né? Poder botar a cara para fora, Sim, né? A gente brinca, né? De tirar o mofo, né? Tirar o mofo. Embora nesse inverno fosse difícil tirar o mofo, né? Porque mofo e umidade. A gente estava cercado aqui nesses últimos meses, né? Essa semana aqui que estava maravilhosa de sol. Mas então é isso, houve realmente, né, essa migração mais intensa e as pessoas vieram morar aqui. Tanto que o mercado imobiliário, para nossa surpresa, em 2020, como as pessoas dizem, bombou, né? Sim. Ninguém esperava, né, um movimento de venda tão grande. E como é que está agora, presidente? Já estamos há 5 meses do veraneio. Como é que está a procura por locação e como é que venda e existe uma expectativa já da associação em relação a isso? Sim, existe. Esse ano, para nossa surpresa, e aí não é só na nossa região do Litoral Norte, o Tramandaí Imbé, aqui onde nós estamos sediados, houve uma baixa nas vendas, principalmente comparado com 2021 e 2020, que foram anos, né, de muita procura. De muitos negócios. Não se sabe ao certo, né, o que ocorreu, mas o fato é que houve realmente uma diminuição na quantidade de negócios. Mas essa diminuição, ela agora está mudando, né? Nós estamos aqui no mês de agosto e a partir de julho, né, a gente começou a ter uma retomada maior de negócios, uma procura maior, né? E aí, óbvio que a gente sabe que tem a questão essa dos financiamentos, né? O juro ficou um pouco mais alto. Aí, sempre em época eleitoral, as pessoas também ficam um pouco receosas. Mas também a gente sabe que a remuneração, né, dos bancos também faz com que muitos investidores, né, também deixem as suas aplicações, né, o seu dinheiro nas aplicações que são bastante rentáveis. Mas, na verdade, até pela proximidade, né, do verão e em razão das pessoas quererem vir para a praia, né, então a gente está retomando, né, as negociações e tem uma tendência de melhora bastante grande. Com relação à questão da temporada, a expectativa ela é bastante boa também, em razão de que nos últimos tempos as pessoas querem locar, né? Apesar das locações, elas, digamos assim, o tiro é curto, né? Uhum. Ou seja, voltando também ao passado, né? Mais de 20 anos atrás, quer dizer, tu alugava uma casa, ficava um mês e tal. Hoje em dia é difícil da pessoa ficar um mês, porque quem é que vai ficar um mês? A gente tem muitos profissionais liberais, autônomos, empresários. Quer dizer, é difícil tu alugar uma casa 30 dias para ficar com a família esse tempo todo. Tu tira menos tempo de férias, né? Sim. É difícil tu tirar 30 dias hoje, né? Tá. E o custo do aluguel? Eu percebo que de uns tempos para cá, no tempo que eu alugava a casa aqui, a gente vinha todos os anos, né? Daqui a pouco começou a ficar difícil pelo custo, né? Deixou de, por exemplo, pagava X reais ou cruzeiros por um aluguel mensal, e passou-se a pagar diárias, como se fosse um hotel, né? Sim. E aí, para a minha faixa de renda e da minha família, passou a ser impossível vir veranear. E assim como eu, centenas, talvez muito mais, de pessoas deixaram de vir em função de custo. Eu sempre achei muito alto, pessoa física, né? Por que é tão alto?
a diária. Eu vi ontem, dei uma olhada, tem casas de porte simples, assim, a R$1.000 a diária. Uma casa de 3 dormitórios em Mariluz, eu vi por R$800 a diária, numa determinada imobiliária. O senhor não acha que isso também ajudou a cair um pouco, e não só o período que as pessoas têm para descansar? Bom, eu vou usar esse teu exemplo. R$800 a diária em Mariluz de uma casa, só se a casa fosse muito boa, né? Fosse uma casa ampla, com piscina e tal. Eu fui aleatório, assim, fui olhando, né? Não sei porque o que acontece? Nós começamos a trabalhar com diárias, né? Porque isso em Santa Catarina era muito comum, né? No passado, e aqui não existia tanto. Mas como houve essa mudança do mercado, nesse sentido de não se alugar mais durante um mês e se alugar por diária, então, na verdade, o que acontece? Não somos nós que regulamos o valor dos imóveis. É o mercado que regula, no caso, o proprietário. Então, mas respondendo a tua pergunta de ser caro ou menos caro, o que acontece? Nos últimos anos, ou na última década, qual é o boom da locação de temporada? Entre o Natal e o Ano Novo. Aí sim tu tem diárias salgadas, porque é quando tudo se aluga. Mas antes ou depois, as diárias elas são mais baratas, né? E se tu aluga, por exemplo, assim, se tu vai alugar por uma semana, 10 dias, ou vai alugar por 30 dias, quanto mais dias aluga, tu consegue negociar os valores das diárias, né? Então, hoje o mercado está trabalhando dessa forma. Se tu aluga por menos tempo, é por isso que a diária arranca de um valor maior. Um valor maior. Exato. Tá, perfeito. Eu sempre tive essa quando começou a tal da diária, eu comecei a questionar, senhor, por que isso? Não é hotel, né? E eu entendia essa questão assim do final de ano ali, né? Que tinha muita gente que para no Natal e volta no dia 2 de janeiro, né? Então ela quer assim 10 dias, né? Isso. E aí não, nós só alugamos eu peguei essa situação também no tempo que eu alugava. Não, a gente só aluga por 15 dias ou 30 dias, né? E era sempre a quinzena e o mês, né? Mas as coisas vão mudando. Vamos lá. Senhor Marcelo, estamos indo para os momentos finais do nosso programa e eu gostaria que o senhor fizesse uma previsão do que vem por aí, né? O que a CIT está programando, especialmente para o dia do corretor de imóveis. Pois então, até quando me disseste que o programa era meia hora, eu disse, será que nós vamos ter assunto? Aí no fim vai faltar tempo. Eu vou tentar falar rapidamente. Muito bem, a gente, no dia 27, comemora, né, o dia do corretor de imóveis. Nós tivemos até uma situação complicada aí há pouco tempo atrás aí, com relação ao decreto, né, do nosso presidente Bolsonaro, que tudo indica aí que houve um vacilo grande aí da assessoria, no sentido de praticamente acabou com a profissão, né, mas em 24 horas essa questão foi resolvida graças ao movimento do Cresci, do COFES, aí, que conseguiu derrubar esse decreto. Então, a gente agora vai ter eleições aí no dia 13 de setembro, né? Até agora que nós decidimos, né, a data, e nós devemos ter uma comemoração aí, com relação ao Dia do Corretor, que ela ainda não está bem delineada. Estamos aguardando aí uma resposta do Cresci. E vamos ter palestras aí agora no final do mês. E a ICIT está fazendo 35 anos de vida, então nós estamos aí implementando aí alguma programação bem bacana aí até o final do ano. E podemos dizer que nós estamos aí aguardando aí um belo verão. Estamos trabalhando, né, e tentando junto à Prefeitura de Tramandaí. Em breve vamos conversar com o prefeito de Imbé para que a gente possa fazer ações aí conjuntas para o desenvolvimento das cidades e esperamos contar com a presença aí de todos os nossos veranistas, os nossos turistas,
A gente vai ter aí também aí um encontro de canoagem aí, que houve no ano passado. Então tem algumas ações na área do turismo e que estão sendo implementadas para os moradores da cidade, para os nossos visitantes. E o senhor pode contar com o nosso apoio, tá? Qualquer novidade, nos liga, faça contato, que a gente é uma TV comunitária, né? A gente sempre diz aqui, as pessoas daqui se veem, né? E esse é o nosso propósito. Então, nos alcance essa programação e disponha sempre do nosso canal. Muito obrigado pela sua entrevista, tá? E estamos de portas abertas. Muito obrigado aos nossos telespectadores do programa Desenvolver, que hoje falou com o senhor Marcelo Calegaro, presidente da iCity. Obrigado pela audiência e continue com a programação da TV Nativos.